A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou em uma semana a votação do parecer da reforma da Previdência. Era o dia da reforma da Previdência na CCJ do Senado. Estava marcada a votação do relatório de Tasso Gereissati, do PSDB. Mas foi tudo cancelado por decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, com o apoio de alguns líderes. Por trás do cancelamento, a insatisfação de um grupo de senadores com a operação da Polícia Federal na semana passada, que teve como alvo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. A operação foi realizada com autorização do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A presidente da CCJ, Simone Tebet, também do MDB, foi pega de surpresa com o cancelamento da sessão de votação. Confesso que contrariada, acho que houve um erro de estratégia, acho que não é o momento de sinalizar qualquer dúvida para a sociedade em relação à reforma da Previdência, mas como não somos líderes e houve uma determinação dos líderes, cabe a mim apenas cumprir a determinação da mesa diretora. O relator da proposta de reforma no Senado, que estava pronta para a votação, também disse que não sabia de nada. Eu fiquei bastante surpreso. É evidente que estava preparado para ser hoje. Acho um erro adiar a Previdência. O Brasil todo está esperando por isso, mas vamos obedecer às lideranças. O líder do governo reclamou. Segundo ele, foi uma ação corporativa em detrimento de um interesse da sociedade. O Major Olímpio, do PSL, disse ainda que a sessão do Congresso para votar vetos do abuso de autoridade convocada para hoje à tarde é um revide. Forma protelatória realmente a suspensão das atividades da CCJ para votar a Previdência, também o compromisso no calendário de levar a votação à noite. E muito estranho essa convocação do Congresso para apreciar vetos. Parece que é para emparedar talvez o governo. Olha, mas se mantiverem os vetos, nós vamos protelar Previdência. Se não tiver emendas parlamentares, nós não vamos votar Previdência. Eu vejo de forma lamentável o que ocorreu hoje. Depois de uma reunião com líderes na hora em que a Previdência deveria estar sendo votada, Davi Alcolumbre disse que a reforma vai ser votada na semana que vem, em primeiro turno. Ele negou que o adiamento seja uma ação corporativa que prejudica uma pauta de interesse da sociedade. Não existe isso de ação corporativa, existe um poder com um recurso legítimo da mesa diretora do Senado em relação a uma ação de outro poder nesta casa. Então não existe, o calendário não foi alterado. Tanto é que no acordo, nós vamos votar na terça, na CCJ e à noite no plenário. Ou seja, continua o prazo estabelecido. Em seguida, Davi Alcolumbre foi ao Supremo Tribunal Federal com alguns senadores. Ele se reuniu com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e apresentou um recurso contra a operação da Polícia Federal no Senado. A nova sessão da CCJ foi marcada apenas para terça-feira da semana que vem. No Supremo, Alcolumbre disse que o adiamento da Previdência foi necessário porque alguns senadores queriam participar da audiência dele com o ministro Toffoli. Em outros momentos em que houve operações da polícia nas dependências do Senado, as votações não foram interrompidas. Esse adiamento da sessão sobre a reforma da Previdência na CCJ é o assunto de Andréa Sadi, que está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Andréa. Tudo bom, Márcio? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse adiamento de hoje, na verdade, ele faz parte de um pacote de recados que o Senado queria passar, seja para o governo, seja para o Supremo. Tudo após aquela operação na semana passada da Polícia Federal de buscas que miraram o hoje líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Um desses casos, um desses recados é exatamente esse adiamento da CCJ sobre a Previdência. Tem a sessão do Congresso hoje que vai analisar e os líderes, junto com a cúpula do Congresso, já discutem quais vetos eles vão derrubar do projeto do abuso de autoridade, que foi aprovado. O presidente Bolsonaro fez esses vetos e agora eles querem derrubar alguns desses vetos. Mas tem outros dois temas, outras duas pautas que os líderes do Senado ainda discutem como eles vão passar esses recados, se de fato eles vão fazer. Por exemplo, a indicação, quando confirmada, de Eduardo Bolsonaro
para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Essa indicação, quando feita pelo presidente Bolsonaro, ela precisa ser avalizada, aprovada pelo Senado. E amanhã ainda tem aquela discussão na CCJ da sabatina de Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para assumir a Procuradoria-Geral da República. Nesse caso específico de Aras, segundo a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, nada foi alterado. Está mantida a sessão amanhã que vai discutir essa votação. Mas os outros recados ou já foram dados, Márcio, ou ainda estão em discussão pelo Senado Federal. Mas só para ficar claro, a discussão final da reforma da Previdência no Senado está mantida, a data está mantida. Está mantida e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faz questão de dizer que ele sempre disse que seria na primeira quinzena de outubro a aprovação da Previdência. A previsão é 10 de outubro, né? 10 de outubro. Obrigado, Andréa.